Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Historicamente Falando. Eu me chamo Elton Araújo e serei o responsável por trazer os conteúdos do canal aqui para vocês. Antes de iniciar, já vou pedindo para que você deixe um like nesse vídeo e, se possível, um comentário para avaliação. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Recentemente, uma grande repercussão negativa vem tomando grandes proporções pelo lado da torcida corintiana. Acontece que Alex Stival, o Cuca, foi contratado para ser seu novo treinador. Até aí, tudo bem. Cuca é um treinador vitorioso, com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Mas e o porquê de tanta revolta com a contratação do treinador? A resposta, apesar de muitos não saberem, é simples. Em 1987, Cuca e outros 3 jogadores foram condenados pela justiça suíça por atentado violento ao pudor a menor de idade. Em julho de 1987, o Grêmio excursionava na Suíça para jogar a Copa Philips, um torneio amistoso de clubes patrocinados pela empresa holandesa de energia. Após uma partida contra o Benfica de Portugal, 4 jogadores foram detidos por uma acusação de estupro contra uma menor de idade de apenas 13 anos. Henrique, Fernando, Eduardo e Alex, o Cuca, foram presos. A delegação gremista continuou seus jogos normalmente. No Brasil, eles eram vistos como vítimas da situação. O escândalo de Berna tomou a imprensa esportiva e, com o olhar de hoje, podemos perceber como a violência sexual era normalizada pela sociedade brasileira e como a cultura de estupro operava no nosso país. Após a partida entre Grêmio e Benfica, vencida pela equipe brasileira por 2-1, os atletas gremistas foram para um hotel em Berna, na Suíça. Um adolescente de 13 anos queria flâmulas e camisas do time, e foi ao quarto onde estavam hospedados os 4 jogadores. Ela estava acompanhada de 2 amigos, que foram expulsos do quarto pelos gremistas. Algumas horas depois, a polícia foi ao quarto e prendeu Henrique, Fernando, Eduardo e Cuca. A alegação é de que 2 deles teriam estuprado a jovem de apenas 13 anos. Durante um mês, eles ficaram presos. O Grêmio continuava jogando normalmente. Luiz Felipe Scolari, o Felipão, técnico da equipe, afirmou que o caso era uma pena pelo trauma emocional. Após o tricolor terminar a excursão europeia invicta, o treinador disse: "Os jogadores não conseguiram se desligar do trauma de seus companheiros e mesmo assim voltamos invictos." A imprensa brasileira da época acobertou acusados de estupro. Quando observamos a cobertura da imprensa brasileira sobre o caso, vemos como a acusação de estupro contra uma jovem de 13 anos era algo normalizado pela leitura da opinião pública. Em 8 de agosto de 1987, o Estadão noticiava o episódio. O texto de Rui Martins afirmava que a hipótese da defesa de que não houve sexo não consensual era provavelmente verdadeira. Na imprensa gaúcha, a defesa dos jogadores era ainda mais forte, um deslize de ordem sexual e que visivelmente colaborou para a consumação, a conduta, no mínimo quase conivente, da chamada vítima não deve servir de amparo a uma decisão drástica, defendeu o colunista Paulo Santana no jornal 0 Hora. Após um mês detidos, os jogadores do Grêmio foram libertados da cadeia. Segundo o juiz de garantias, a prisão preventiva não fazia sentido porque não havia evidências de que houve violência de fato. Voltaram ao Brasil. "Resta dar as boas-vindas aos nossos doces devassos", afirmou um artigo do jornalista Ioane Carlet no jornal Correio do Povo, quando os jogadores voltaram a Porto Alegre. Um ano depois, os 4 foram condenados por atentado violento ao pudor contra a menor de idade. Como nosso país não possui extradita seus cidadãos e não possui acordo de extradição com a Suíça, os jogadores seguiram normalmente suas vidas. Ainda que houvesse consentimento, a lei suíça afirma que qualquer relação sexual com menor de 14 anos é crime de estupro. Em 2002, a pena prescreveu e nenhum dos 4 jogadores cumpriu sua dívida com o sistema judiciário suíço ou com a vítima. O caso ficou esquecido pela imprensa nacional. Eduardo e Fernando não tiveram carreira brilhante no futebol na posteridade. Henrique ainda jogou por alguns clubes grandes, como o Corinthians, mas na época o chamado Alex, ou melhor Cuca, como é conhecido hoje, brilhou dentro e fora dos gramados.
o condenado por atentado violento ao pudor saiu do Grêmio e jogou no Palmeiras da Parmalat, no Real Valladolid da Espanha, no Inter de Porto Alegre, no Santos e na Portuguesa dos anos 90. Após a aposentadoria, se tornou um treinador consagrado, venceu diversos estaduais, foi campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Copa da China. O caso de violência sexual claramente ocorreu, ainda que os envolvidos alegassem que a relação foi consensual e que ela parecia mais velha. A justiça suíça não entendeu dessa forma e condenou os 4 jogadores. 3 atletas, incluindo Cuca, foram condenados por atentado ao pudor com uso de violência. Um deles foi condenado apenas por conduta violenta. A defesa de Cuca sempre se baseou no relato da vítima, que não reconheceu como agressor e não incluiu no relato de estupro. Entretanto, ele esteve no quarto durante todo o período da relação não consensual e não impediu o ocorrido. A polêmica de Cuca se reacendeu quando o mesmo estava treinando o Santos. Ele defendeu a contratação de Robinho, também condenado por estupro na Europa. O escândalo de Berna voltou à tona. Depois, uma manifestação da torcida do Atlético Mineiro pediu para que o clube de Belo Horizonte não contratasse Cuca como treinador. Nesse ano, a hashtag #CucaNão invadiu as redes sociais para relembrar o caso e mostrar que o escândalo de Berna, acobertado pela imprensa e esquecida pelo público, passou impune na carreira dos assediadores. A diretoria do Atlético Mineiro manteve a contratação de Cuca, que se declara inocente até hoje. Não houve estupro como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por ter uma menor adentrado o quarto. Simplesmente isso. Não houve abuso sexual, tentativa de abuso ou coisa assim. Esse episódio de 1987 precisa ser explicado. Eu estava no Grêmio, havia 2 ou 3 semanas apenas. Não conhecia ninguém. Eu jamais toquei uma mulher indevidamente ou inadequadamente. Sou um cara de cabeça e consciência tranquila, afirmou em entrevista ao blog da jornalista Marília Ruiz no UOL. Porém, em entrevista ao UOL, o Willy Hengloff, advogado da vítima, afirmou que as declarações de Cuca não procedem. A declaração de Alex Stivel é falsa. A garota o reconheceu como um dos estupradores. Ele foi condenado por relações sexuais com a menor. É correto que o sêmen de Alex Stivel foi encontrado no corpo da garota. O exame foi realizado pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna, completou. Contratado pelo pai da vítima, Willy Hengloff, formado pela Universidade de Zurique em 1974 e com 4 anos de profissão na época, revelou por quais crimes os atletas, incluindo Cuca, foram condenados. Alex Stivel foi condenado por violar o artigo 181, coerção, e o artigo 191, fornicação com crianças, do Código Penal Suíço. Desde então, o Código Penal Suíço foi revisado várias vezes. O artigo 191 corresponde ao artigo 187, atos sexuais com crianças, do atual Código Penal Suíço. Bem, eu encerro por aqui. Como jogador e treinador, Cuca foi um grande profissional. Quanto à sua vida particular, não tenho o que falar. Muitas pessoas dizem que ele é um cara muito gente boa. Porém, esse acontecido lá em 1987, o famoso caso Berna, que veio à tona agora com tudo, precisa ser lembrado. As fontes usadas como base para o texto de narração foram a ESPN e a UOL. Irei deixar o link das matérias na descrição deste vídeo, para caso vocês queiram ler com mais calma. Então eu encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo da forma como eu abordei o mesmo. E talvez agora muitos de vocês entendam o porquê dessa repercussão tão negativa da contratação do treinador Cuca pela torcida do Corinthians, em especial pelas mulheres.